Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui acompanhando esse estudo, para ser encorajado, né, por Deus nesses tempos que a gente está vivendo. Nós fomos escolhidos para viver esses tempos, né? Nós somos a parte da igreja que viveu e está vivendo essa pandemia, que não foi a primeira dificuldade que a igreja passou em todos os séculos, e milênios, mas nós estamos inseridos nesse tempo e podemos discernir a vontade de Deus para esse tempo como igreja e ser encorajados nesse momento pela palavra de Deus. Nós estamos hoje no capítulo 17 do Evangelho de João. Nós vamos ler ele todo porque temos essa vantagem de ver toda a oração de Jesus. Mas chegando nesse ponto, também é importante lembrar que esse é o final, né, do discurso de Jesus, e agora ele termina com essa oração, né? No capítulo 16, no final, ele falou de alegria e paz em meio de aflições, né? Jesus estava preparando os discípulos para os dias, principalmente até a sua ressurreição, que teria choro, lamento, que seria um tempo bem difícil, por todos os eventos que eles iam passar, né, partindo o coração deles, enfrentando, descobrindo as próprias fraquezas, mas Jesus deixou claro a tristeza seria transformada em alegria, né? E graças a Deus, Jesus faz isso nas nossas vidas. Todas as situações tristes, experiências tristes da nossa vida podem ser transformadas, né? Ele usa essas mesmas situações e as torna em grande motivo de alegria através da obra de Jesus, dessa obra redentora de Jesus. Bom, finalmente a gente viu no capítulo 16, no final, que os discípulos falaram: agora a gente entendeu, né? Agora a gente crê. Mas Jesus deixou claro: a fé de vocês será testada. E vocês vão ser surpresas pela fragilidade, né, que vocês vão descobrir que a fé de vocês tem. Mas ele encorajou no último versículo, do capítulo 16, tenham bom ânimo, né? Vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades nesse mundo, mas tenham bom ânimo. Aprendam comigo, aprendam a depender da minha vitória a cada dia, a cada momento. E hoje então nós vemos que Jesus ora. Bom, o que você faz depois de ter dito tudo que você precisa? Tudo que tinha que falar, você falou, o que você faz? Às vezes a gente pensa em descansar. Bom, eu não quero mais pensar nesse assunto, encerrou, chega, vou esquecer disso um pouco. Ou a gente pensa até em lavar as mãos, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu ainda é culpa dele. Mas Jesus orou e nós precisamos orar, né? Confiar tudo que nós fizemos e todas as pessoas envolvidas nas mãos de Deus, como Jesus fez aqui. A oração, obviamente, tem que ser a primeira coisa, né? Antes de tudo, antes de levantar um dedo sequer, a gente precisa orar. No meio de toda a obra, durante de tudo que a gente faz, a gente precisa orar. Mas a gente não pode esquecer de orar como a última coisa, depois de tudo ser feito. É a chave de ouro que fecha qualquer obra, é a cereja em cima do bolo, é aquilo que a gente mais precisa depois de tudo. E essa é a oração mais longa, né, é registrada de Jesus nas páginas da Bíblia, e essa oração nos dá uma percepção profunda daquilo que é importante para Jesus e o relacionamento íntimo que ele tem com o Pai. Esse capítulo a gente pode dividir em três partes, porque Jesus orou por si mesmo, orou por seus discípulos, ali os 11, né? E orou por todos que ainda iriam crer, então inclusive por nós. Então vamos ver agora os versículos em que Jesus orou por si mesmo. Eu incluí até o versículo 8. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Capítulo 17 do Evangelho de João diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste.
Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo que me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Depois de dizer tudo isso, versículo 1 fala, depois de todo o discurso, né, todo o ensino durante e após a última ceia, que nos mostra que depois, quando tudo é dito e feito, ainda a obra não terminou. A obra não terminou. A parte que é tão vital quanto, eu diria até mais vital, começa depois de ter feito e dito tudo que precisava ser feito e dito. Sem a oração não acontece nada. A gente até consegue fazer acontecer alguma coisa, mas sem valor eterno. Então a gente precisa orar assim como Jesus orou. Jesus orou, versículo 1, assim como as pessoas na época, né? Não é baixa a cabeça, fecha os olhos, mas ele levantou a cabeça, né? Como na época levantaram as mãos, ele olhou para o céu. E ele escolheu orar em voz alta para que os discípulos pudessem ouvir isso, porque eles precisavam ouvir esse momento íntimo entre o Pai e ele. Jesus orou. Só isso já é encorajamento tremendo. Por que eu digo isso? Que você deve lembrar de todas as promessas que Jesus deu para os discípulos, né? Se vocês orarem segundo a vontade do Pai, Ele concederá. Se orarem em meu nome, né, Ele dará o que vocês pedirem. Se existiu alguém que orou segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, foi o próprio Jesus. Então, o que você acha que acontece quando Jesus ora? O Pai garante a resposta. O Pai vai responder toda a oração. Então tenha certeza que Deus respondeu essa oração que nos lemos aqui. Tenha certeza que Ele ainda hoje está respondendo essa oração. E a boa parte é que nós somos incluídos nessa oração. É empolgante pensar que Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, orou por mim e por você. E que o Pai respondeu, ainda está respondendo tudo que Jesus pediu. Inclusive, a gente pode afirmar aqui, reafirmar que Jesus continua orando por nós agora à direita de Deus Pai. Romanos 8:34 nos fala que ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem será que está orando por mim? Ninguém deve estar lembrando de... Não. Jesus lembra de você. Jesus está intercedendo por você nesse exato momento. Que encorajamento! Você não está sozinho nas suas dificuldades e circunstâncias. Jesus está orando por você, porque Ele sabe muito melhor do que você mesmo aquilo que você está passando. Bom, de todas as coisas que Jesus modelou para os seus discípulos, eu acho que provavelmente a vida de oração foi a prática mais forte que ele passou. Ter uma vida de oração é tão importante. E ele manifestou isso através da intimidade, da comunhão, da dependência do Pai. Como ele já tinha modelado através da oração Pai Nosso, né? Começa com o foco no Pai, Pai Nosso que está nos céus. E aqui também 6 vezes ele fala Pai, Pai. Essa dependência, essa comunhão que ele teve com o Pai. Primeira coisa que nós lemos aqui, que Jesus ora para ser glorificado. Ele disse, chegou a hora. Essa hora a gente já viu várias vezes nessas páginas de João, né? Essa hora de ser preso, ser entregue aos gentios, de ser morto na cruz. Essa hora realmente chegou. Porque foi Deus, o Pai, que glorificou a si mesmo através da morte do seu filho. Por mais terrível, né, que tenha sido para o filho, essa foi a forma determinada para salvar o mundo, para trazer a salvação para nós.
Foi Jesus levar o pecado do mundo, o nosso pecado, para a cruz. Foi ele ser morto em franqueza, mas ressuscitar em glória. Esse foi o plano. Foi fazer o filho sofrer, mas através da morte vencer e ser exaltado acima de todas as coisas. Então, o propósito de Jesus, né? Esse pedido me glorifica, está entrelaçado com o propósito de Deus Pai. Nessa oração toda, a gente entende que não é um ser humano apenas, né, orando ao Pai Celestial, mas é Deus em carne orando ao Pai. A gente vê uma só mente, um só coração. Eu quero glorificar o meu Pai. É tudo que Jesus sempre quis e o que ele fez em toda a sua vida. E esse deve ser o nosso desejo, o nosso propósito também. Senhor, eu quero te glorificar. Me ajude a glorificar o teu nome. O salmista nos lembra em Salmo 115, versículo 1: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E a gente vê hoje em dia, talvez nessa época, nessa era da mídia social, as pessoas querendo fazer um nome para si mesmo, ao invés de glorificar o nome de Deus. Perdendo assim uma grande oportunidade para viver para a eternidade, para fazer uma diferença eterna, assim como Deus quer. Jesus quis glorificar o Pai. E glorificar quer dizer revelar ou manifestar os atributos do Pai. Como João falou no primeiro capítulo, versículo 14, que nós vimos a sua glória, né, a glória de Jesus, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória, né, ele veio do Pai e ele nos mostrou a graça e a verdade, esses atributos. Através da cruz, Jesus manifestou, né, me glorifica, sendo glorificado através da cruz. O que ele manifestou? Que ele tem todo o poder e autoridade sobre a humanidade. Que ele é o Senhor. Paulo, mais tarde, ecoou essa ideia em Filipenses 2. E quando ele falou que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele continua falando nos versículos de 9 a 11 de Filipenses 2. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Porque da cruz ele ascendeu ao trono onde ele está hoje, reinando soberanamente sobre todas as nações. Jesus Cristo é o Senhor. Foi manifestado esse atributo dele ser exaltado através da cruz. Mas não só isso. Ele também manifestou que ele é o único para dar a vida eterna. Através da morte e da ressurreição de Jesus, ele agora pode oferecer a vida eterna para todos. Mas o que é exatamente a vida eterna? Geralmente a gente pensa o quê? É uma vida sem fim. Depois de morrer, eu vou estar na presença de Jesus e vou ter a minha existência eterna com Ele. Mas aqui ele deixa bem claro o que é a vida eterna, versículo 3. Esta é a vida eterna. Conhecer a Deus. Resumido, é um relacionamento. É você conhecer e continuar a conhecer cada vez mais a Deus, conhecer por experiência, você experimentar esse Deus, você descobrir a cada dia mais quem Ele é, os seus atributos, o quanto Ele nos ama, é nunca parar de ser surpreso, né? E se alegrar com essa pessoa que é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a vida eterna não é apenas uma extensão, mas é uma qualidade de vida que vem através de um relacionamento com Deus, conhecendo Ele de forma íntima, de realmente conhecer por com Ele andar,
como Adão andou com ele no jardim, Enoque andou com ele e não foi visto mais, Noé que andou com ele, Abraão, e assim vai. Essa é a vida eterna. E Jesus continuou nessa oração por si mesmo a pedir que ele fosse glorificado com, né, recebesse a mesma glória que ele teve antes, né, de vir para a terra. A cruz completou essa obra na terra, né, a nossa redenção, e aí ele voltou ao Pai e teria a mesma glória, né, que ele teve antes. E interessante para mim é que Jesus orou por algo que é óbvio que é dele e que ele iria receber de volta. Isso me mostra a importância de orar. A orar as promessas de Deus. A orar aquilo que mesmo nós já sabemos que foi nos dado. Né? E não ter essa atitude de ele vai me dar de qualquer forma, já está escrito. Então, para que orar? Não, a oração é o meio estabelecido por Deus para fazer a sua obra na nossa vida e nesse mundo. Então, a gente pode afirmar, se nós não oramos, ele não fará. Ele pode até fazer, mas então sem nós, a gente vai ficar por fora dessa bênção. Nós precisamos orar e pedir por tudo, todas as coisas. Para depois não ficar falando, como diz em Tiago 4:2, nós não temos porque não pedimos. Está escrito aqui que a gente já tem, então peça para se apropriar dessa bênção, dessa promessa. Peça, assim como Jesus pediu para algo que era óbvio, ele teria de volta a glória dele. Nos versículos de 6 a 8, ele também afirmou ainda que ele glorificou o Pai já através da sua vida na terra, nessa terra. Claro que ele viveu uma vida de obediência, né, desde né, toda a sua infância até a vida adulta, mas através de uma forma específica ele glorificou a vida, o Pai através da sua vida. Porque ele mostrou aos discípulos quem era o Pai. Ele revelou o nome de Deus. O nome de Deus é o seu caráter, são os seus atributos. Como quando Deus passou, né, diante de Moisés, e em Êxodo 34, 6 e 7, nós lemos que ele proclamou o seu nome: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. É isso que ele é para aqueles que querem o Senhor, né? E através da vida de Jesus, através das atitudes, das palavras, dos pequenos gestos, a sua vida toda, ele manifestou quem Deus é. E ele transmitiu a palavra para esses discípulos, para conhecer mesmo quem é esse Deus, para entender que tipo de nova vida Jesus trouxe, que é tão oposta a todo o sistema desse mundo, tudo que o homem valoriza. E aqui diz nesses versículos que os discípulos aceitaram e sabiam e creram então em Jesus e quem ele era. Como eles tinham afirmado no capítulo 16, né? Agora eles entenderam. Sei que eles ainda vão continuar, né, aprendendo, entendendo mais, mas eu transmiti a tua palavra, revelei o teu nome. E é dessa forma como nós podemos glorificar a Deus também através da nossa vida. O que nós podemos dar para as outras pessoas? Mostrar quem Deus é e transmitir a sua palavra. Através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, os pequenos gestos, mostrar quem Deus é e transmitir a sua palavra. E em primeiro lugar, para aqueles que Deus nos deu, assim como Deus deu os 12 para Jesus. Você pode ter um chamado para as nações, para os confins da terra, mas mostrar quem Deus é e transmitir a sua palavra, em primeiro lugar, começa com aqueles que Deus lhe deu. Aqueles de casa, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na vizinhança. Se a gente não aprende a viver o evangelho aqui, a gente não vai fazer nada quando for para a África, Ásia,
e os confins da terra. Jesus orou por si mesmo, mas Jesus então orou especificamente por seus discípulos, os 11. Versículos de 9 a 19. Vamos ler juntos? Diz assim: Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus orou pelos seus discípulos, rogo por eles. E claro que a gente também pode, né, se inserir nesse contexto, porque nós também somos os seus discípulos, embora ele tenha orado, sim, especificamente por nós no final do capítulo. Jesus chamou os 12 discípulos e um acabou sendo o traidor, Judas, confirmando através das suas escolhas que ele era o traidor, né? Não que Jesus o perdeu, não, ele se perdeu, como diz aqui. E é incrível pensar que Jesus veio só, em aspas, só para isso, só para treinar esses 11 homens que acabaram ficando com ele. Jesus não estava preocupado com as multidões para que o seguissem, não estava preocupado que cada pessoa que foi curada também se tornasse um discípulo dele. Não, ele estava interessado em 11 homens simples da Galileia. Esses homens que viram como Jesus viveu, independência de Deus e da sua palavra. E isso bastou, isso foi bastante para que eles se tornassem os missionários para o mundo inteiro. Foi o suficiente para alcançar o mundo inteiro, uma vez que o Espírito veio sobre eles. Em primeiro lugar, ele orou por eles porque eles pertenceram a ele. Ele tinha essa convicção que o Pai tinha confiado esses homens em suas mãos. Ele escolheu esses homens numa noite de oração, né? E com certeza foi o Pai mostrando para ele quem eram e os entregou, né? Eram deles, do Pai, eles entregou na mão de Jesus. E se a gente fosse Jesus, a gente teria pensado, Pai, esse bando de trapalhões tá falando sério? Não quer que eu ore mais uma semana para rever, né? De repente tem outros aí no meio que são os teus para mim. Mas Jesus aceitou essa responsabilidade. Ele falou, eu assumo isso. Ele os tratou como os seus filhos. Um relacionamento íntimo no decorrer desse treinamento de 3 anos e meio. Como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele os amou como se fosse um tesouro precioso. A sua família na terra, constantemente cuidando deles, se preocupando com eles. Mas ele deixaria o mundo agora e deixaria eles no mundo. Ele sabia que eles eram diferentes de todo o resto do mundo, principalmente o mundo que o odeia. Ele veio para todos, sim. Ele veio para estender a salvação para o mundo inteiro. Ele morreu pelos pecados do mundo na cruz. Mas ele
orou pelo mundo, por dizer assim, só na cruz. Lucas 23:34 nos diz que ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mas ele orou de forma específica para esses 11 que foi o time escolhido por Jesus, para ele ser glorificado através dele. Jesus apostou tudo que tinha, todas as suas fichas nessas 11 cartas. Será que vai dar certo? Para nós seria um negócio muito arriscado. Jesus pensa duas vezes. Vai diversificar. Você está investindo para uma coisinha só. E se isso não dá certo, você veio em vão. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. E como um técnico de um time é honrado com a performance e a vitória do time inteiro que ele treinou, assim Jesus foi glorificado através desses homens. Porque foram eles, ele sabia disso, foram eles que levaram o evangelho para o mundo inteiro. Foi por causa deles. E por causa daquilo que eles aprenderam com Jesus e essa oração. Ele orou especificamente também duas coisas por eles, pedindo ao Pai. Nos versículos de 11 a 16, nós vimos que ele orou para que eles fossem protegidos, né? Jesus deixou o mundo, mas os discípulos ficaram. Enquanto ele estava com os discípulos, ele os guardou unidos, né? Que ele orou para que eles sejam um, e ele os protegeu do maligno. Então o pedido de Jesus agora foi para que o Pai os guardasse em seu nome, que representa o seu poder, a sua força, os seus recursos. Pai, guarda eles agora que eu não estou mais junto com eles fisicamente, porque tempos difíceis estavam por vir. Esses 11 só estariam na missão para alcançar o mundo inteiro, mas contra o quê? Contra um exército, contra o mundo inteiro e todo o ódio contra eles. Porque, como diz aqui, agora eles não faziam mais parte desse sistema. Eles não se enquadravam mais nesse padrão do mundo, nessa mentalidade, né, do mundo. E eles chegaram a essa conclusão, a essa decisão, por causa da palavra que Jesus tinha dado para eles. Nós cremos, nós entendemos, nós não somos mais desse mundo. Eles seriam contra o mundo inteiro, mas eles também seriam contra o maligno, porque eles tomaram a decisão de jurar lealdade e a submissão a Jesus e não mais a Satanás. Então eles teriam um exército na oposição. E mais razão ainda para estarem unidos. Então guarda o Senhor, Pai, unidos em Ti. Necessidade tão grande porque a gente viu que eles só estavam brigando, né? Durante o treinamento. Cada um tentando ganhar alguma vantagem, como, por exemplo, Tiago e João, quando mandaram a mãe deles. Né? Foi a mãe que pediu as melhores posições no reino para os filhinhos. Né? Pedro e João, uma rivalidade tão grande o tempo todo durante o treinamento. Mas tudo mudou quando o Espírito veio. Aí você vê Pedro e João andando para cima e para baixo junto, inseparáveis. Esses 11, né, os apóstolos e os discípulos depois unidos, todos unidos em oração e em ação. E Jesus orou isso tudo em voz alta porque ele queria que os discípulos ouvissem para que nesse momento e aí adiante eles teriam plena alegria no presente, não só um dia, porque a maior alegria para nós também, discípulos, não é ser tirado do mundo. Porque senão, a melhor coisa seria você se converter e morrer imediatamente para ser levado para o céu. Mas Jesus diz aqui que a maior alegria é para nós vivermos os planos e os propósitos de Deus nessa terra. E é aí que a alegria dele vai ser, né, perfeita e plena em nós. Estando aqui, vivendo os planos de Deus, mas sabendo que a gente é protegido. A gente é guardado por Ele até cumprir a nossa missão. Ninguém pode mexer com a gente não vai morrer enquanto a nossa missão não está cumprida. E essa alegria que a gente pode ser parceiro dos planos de Deus. Esses versículos que a gente leu aqui
deram início, né, e surgiu daí a frase que todo mundo conhece, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa frase que não está na Bíblia, né? Mas é a junção dessas ideias que nós lemos aqui, de vários versículos, que com certeza é verdadeiro. Nós ainda estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Assim como um barco que está na água, né? O barco está na água, está tudo bem, está tudo protegido, né? Está tranquilo, mas uma vez que a água entra no barco, ele afunda. Uma vez que a gente deixa o mundo entrar na nossa vida, na igreja, ela afunda. Mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que Jesus não chamou a nós, nem os seus discípulos na época, para se retirarem. O exemplo que Jesus deu é de uma vida de encarnação, a missão, o ministério de encarnação, como Jesus nos mostrou. Quer dizer, a gente está inserido numa sociedade, a gente está no meio das pessoas, não excluído numa bolha, né? Não é, eu faço parte de um clube cristão do berço até a morte. Eu não vou me misturar com ninguém, ter amizade com ninguém. Não é essa a vida, não é essa a nossa missão. Mas nós ainda estamos nesse mundo e temos fortes inimigos. O próprio sistema do mundo, Satanás e a nossa carne continuam sendo os nossos inimigos hoje, né? E quanto mais a gente quer fazer a vontade de Deus, mais a gente sente essa oposição. E uma coisa interessante que nós vemos até no Pai Nosso é a ligação, a combinação da oposição de Satanás, do maligno, quando Jesus orou, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-os do mal, ou do maligno. A gente precisa tomar muito cuidado com as tentações que se apresentam a nós a cada dia e levá-los a sério. Porque muitas pessoas já se desviaram da vida com Jesus, do caminho certo, por brincarem com as tentações. Então não nos deixes cair em tentação, mas ao mesmo tempo não vai correndo onde você está sendo tentado. Tira as tentações da sua vida, leva a sério, porque Satanás não veio para brincar, né? Para uma jogatina. Não, ele veio para matar, roubar e destruir. E aí então se levanta a pergunta, né? Como nós podemos ser assim como Jesus nesse mundo? Porque ele foi o amigo dos pecadores, dos publicanos, mas sem deixar se contaminar. E aí vem o último pedido em favor dos discípulos, versículos 17 a 19, e ele ora para que eles sejam santificados. Santificado quer dizer o quê? Separado para um propósito específico. Por exemplo, bem claro, eu tenho uma escova de dente, eu tenho uma escova de vaso sanitário. Cada escova está separado para o seu propósito. Eu acho que não preciso entrar em detalhe nisso. Cada um tem o seu propósito e está separado para isso. Os discípulos foram separados para quê? Para Jesus, para os propósitos dele, através da palavra. É através da palavra que eles entenderam esses propósitos e essa separação. Inseridos em quê? Em um mundo de ilusões, liderado por um príncipe do engano, né? A única coisa que manteria a mente deles clara e focada seria a palavra. E hoje nós temos também a palavra, até eu diria mais do que eles tinham por escrito na época, porque nós temos a palavra escrita deles, dos apóstolos, o cânon das escrituras, que são todos os livros. Cânon quer dizer o quê? É uma régua, é uma vara de medir. Então, quando você está rodeado por ilusões e engano, você precisa um norte. Você precisa, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente, precisa ser medido pela verdade. Será que é reto aquilo que estou ouvindo, que estou vendo? Será que é correto aquilo que estou sentindo? Se não, descarta, descarta. Não é verdade. Essa palavra é a verdade. E Jesus falou, eu envio vocês, eu enviei vocês assim como eu fui enviado.
E nós estamos inseridos numa guerra. E o soldado, no meio da guerra, ele precisa manter o foco e manter a mente clara, principalmente porque é perigosa a nossa missão. Jesus tinha falado outra hora que ele enviou os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, né? Não é uma dança tranquila, uma diversão, né? E quando Jesus repetiu essas mesmas palavras em João 20, 21, eu os envio como o Pai me enviou, ele soprou sobre eles para receberem o Espírito Santo. E aí eles tinham a palavra e o Espírito Santo dentro deles. Uma combinação que é impossível de ser parado. A palavra com o Espírito Santo, ninguém para. E assim a missão foi cumprida. E Jesus ainda deixou o exemplo para eles. Eu me santifico, né, por vocês. Eu vou exemplificar isso. Eu cumpri a minha missão entregando a minha própria vida para mostrar o supremo amor. Através desse sacrifício, vocês receberam tudo que vocês precisam para cumprir essa missão. E vocês também viram o exemplo, delineando a missão que vocês teriam, amando até o fim, amando até a morte. Jesus orou por seus discípulos. E então Jesus orou por todos que iriam crer por causa dessa missão desses discípulos. Versículo 20 a 26. Minha oração não é apenas por eles, os 11. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que maravilhoso que Jesus orou por todos, todos que iriam crer. Iriam crer através da mensagem dos apóstolos, através da Bíblia, através do Novo Testamento, que Deus usou esses homens simples, esses caras, para escrever a palavra inspirada que nós temos no Novo Testamento. E todas as pessoas depois deles creram por causa desse testemunho, por causa do Evangelho em Jesus. E nós, consequentemente, somos conectados, né, aos cristãos de todos os tempos. Você e eu, nós fazemos parte da igreja de Paulo, de Pedro, né, de Agostinho, de Lutero, de Wesley, de George Mueller, de Moody, de Billy Graham. Que incrível privilégio que nós recebemos o bastão desses caras, o bastão do Evangelho, e agora está na nossa mão, agora está no nosso campo, para a gente correr com ele e passar para a próxima geração, para levar essa palavra dos apóstolos. E o maior pedido, ele faz 3 pedidos, mas o maior pedido que ele faz por todos que iriam crer, inclusive nós, versículos de 21 a 23, é o pedido por união, unidade. Deus deseja que todos sejam um. Unidade plena, como eles chamam. Como o Pai e Jesus são um só. Incrível esse pedido. Que Deus não vê as tantas denominações e igrejas e diferenças. Deus só vê uma igreja no mundo e uma igreja em todos os tempos, a verdadeira igreja dele. Mas o que parece que mais falta é unidade. Sempre foi assim e hoje também é assim.
Mas o que é essa unidade que ele deseja? Não é o que algumas vezes as pessoas pensam que é uniformidade. Não é todos fazendo a mesma coisa. Você tendo a mesma liturgia, o mesmo estilo de louvor, a mesma posição doutrinária em todas as questões imagináveis. Então a gente não precisa concordar em tudo, embora a gente tenha muito para aprender uns com os outros e a gente não pode esquecer disso. Não vou abrir mão da identidade que eu tenho no meio do corpo de Cristo, mas eu não posso parar ou me fechar de aprender com os outros. Não é uniformidade, não é também união ou unidade de estrutura ou organização. Não, só para aqueles que têm o mesmo nome e a mesma liderança, né? Como a Igreja Católica Romana, que tem o mesmo nome e todo mundo tem o Papa. Não, não é esse tipo. Não, Deus permitiu que houvesse várias denominações em todas as suas formas diversas. Então hoje nós temos batista, presbiteriana, metodista, luterana, pentecostal e assim vai, independentes. Por quê? Porque Deus queria que todo ser humano pudesse se relacionar a Ele. E são várias formas, porque todo ser humano é tão diferente. Cada um é diferente. Então Ele criou, Ele permitiu que tivesse essas expressões de adoração diferentes. Que unidade, então, nós vemos aqui que ele está falando? A primeira que nós já citamos, a unidade da fé na mesma verdade, a verdade dos apóstolos. Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, nos afirmam que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Lembra? Da família inteira, de todos os tempos de Deus. Porque edificado sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas. Temos o mesmo fundamento, temos a mesma fé na mesma verdade. Então isso exclui os mormons, isso exclui os testemunhos de Jeová, isso exclui as outras religiões monoteístas como o Islã e o judaísmo. Só quem tem a mesma base, o mesmo fundamento. Não é uma unidade por concessões, como eu vejo o movimento do ecumenismo hoje está sendo. Né? Vamos abrir mão dos essenciais que a gente crê para poder, pelo menos, ter um pouco de unidade. Não tem como, não vou abrir mão do fundamento dos apóstolos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos lembrar da frase de Agostinho que falou nos essenciais, unidade. Nos não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, amor. Não vamos abrir mão dos essenciais. Mas os não essenciais não vamos bater a cabeça e brigar até o fim. Vamos ter liberdade. As várias formas de expressão. Mas em tudo, amor. É uma unidade de fé, mas também uma unidade de espírito. Segundo ponto de 4 que eu vou mencionar aqui. Unidade de espírito. Porque nós temos a mesma vida no Filho. Jesus em nós e o Pai no Filho. Então, Deus está presente em nós, através do Espírito que habita em nós. Nós temos uma unidade de espírito. Todos nós somos coparticipantes da natureza divina, como Pedro fala. Ponto 3, também uma unidade de coração, porque nós temos o mesmo amor. Assim como Deus nos amou, nós podemos amar e devemos amar também. Então não é uma unidade de medo ou de coerção, né? Se une a nós ou você vai ver só. Não, é por amor, porque a gente sente que é o mesmo coração no outro, é o mesmo amor de Deus que flui no outro. Em quarto lugar, uma unidade de propósito. Nós recebemos a mesma glória que agora nós devemos refletir, né? Para que o propósito, o mundo creia em Jesus e saiba que o Pai nos ama. Então esse é o foco. A igreja deveria querer ver as outras pessoas salvas, que o mundo creia em Jesus. Mas que imagem as outras pessoas têm quando olham para a igreja?
Isso já começa na igreja primitiva, Corinto, uma igreja totalmente dividida. No meio dessas divisões, Paulo tem que escrever na primeira carta, capítulo 1, acaso Cristo está dividido? O que as pessoas veem quando olham para nós? Será que a gente dá a ideia que cada denominação, cada igreja tem o seu próprio Jesus? Jesus é dividido? Vocês não têm o mesmo Jesus? Essas brigas internas que muitas vezes acontecem, imagino que Satanás está pulando de alegria. Ele deve estar pensando: vocês estão tirando todo o meu trabalho, não tenho mais trabalho nenhum, porque vocês já estão fazendo todo o trabalho para mim. E a igreja perde o foco de alcançar o perdido e só foca nas brigas internas. É tão difícil hoje em dia ver uma cooperação entre denominações, ou até igrejas no meio de denominações. É tão raro porque prevalece suspeita, né? O que vai acontecer? E eles vão roubar as minhas ovelhas. E essas suspeitas bobas que a gente tem quando Jesus afirmou em João 13:35: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E claro que o amor também inclui repreensão, inclui correção, tudo isso sim. Mas a gente não pode apenas navegar nessa correnteza. A gente não pode mudar os outros, mas o que a gente pode resolver é decidir para nós mesmos. Esse não vai ser eu. Eu vou zelar pela unidade, que vai ser cada vez mais importante nesse mundo polarizado em que a gente vive. Não só politicamente, mas isso a gente está vendo até nas igrejas. Uma polarização que a gente precisa quebrar com e através do espírito da unidade. E graças a Deus, como eu falei antes no começo, Jesus continua orando por nós nesse sentido, que a gente precisa. O outro pedido que ele fez, mais dois, a gente está terminando com isso, é que ele pediu para que eles pudessem estar com ele onde ele estaria. Jesus já tinha prometido, João 14:3, por exemplo: eu levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês vão estar comigo, porque esse é o desejo dele de compartilhar toda a sua glória conosco, essa união perfeita. Não ser mais separados por causa do corpo, das nossas limitações, por causa do pecado. E esse, na verdade, é o nosso maior desejo também. Como Paulo falou, que o mais desejo é estar com Jesus, mas eu também quero estar com vocês, então eu estou dividido nisso. Às vezes, sem saber, esse é o desejo de todo cristão. Ver a glória de Jesus. Porque uma vez que a gente percebe só um brilho, só um vislumbre daquela glória que deixa o mundo, por mais magnífico que seja toda a criação, como nada, a gente deseja mais disso. E um dia a gente vai ver ele como ele é. E essa glória é tão maravilhosa que nós vemos no livro de Apocalipse que a gente não vai ficar entediada contemplando essa glória. A igreja não vai ficar nunca entediada de contemplar a glória de Jesus. É o que até o salmista já previu em Salmo 17, versículo 15, que diz: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Satisfeito. Abrir os olhos na presença de Jesus e ficar totalmente satisfeito. Esse foi o pedido de Jesus. E o último foi um pedido por intimidade. Que nós temos o privilégio de conhecer Jesus, que vem por revelação divina. Mas Jesus, como ele fala aqui, ele continua a fazer-se conhecido. E a gente pode crescer nesse relacionamento que nós temos com ele, ser cada vez mais cheio do seu amor, nunca estando sozinho, porque ele prometeu estar em nós. Resumindo, tudo isso é o quê? É relacionamento. É você crer. E se você crê
que o Pai enviou Jesus para morrer na cruz, para pagar pelos teus pecados e te perdoar, então você está incluso nessa oração. Jesus orou por você. E o Pai ouviu, e o Pai respondeu e está respondendo essa oração. E a minha oração é que nós possamos fazer parte dessa oração. Continuar a missão de Jesus com os recursos que Ele nos deu. A sua vida em nós, o seu poder em nós, o seu amor em nós e todos nós unidos com aqueles que fazem parte da sua igreja. Amém? Vamos orar nesse espírito da oração de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por ter orado essa oração, obrigado por nós termos a certeza que ela já foi respondida e está sendo respondida por Deus Pai com todos os teus recursos, com todo o teu poder, Senhor, e a tua soberania. E por isso nós nos ligamos com essa oração, e oramos essas palavras, Senhor. E oramos principalmente que o Senhor nos use, santificado pela tua palavra, guardado por ti, Senhor, por teu poder, e unidos num só propósito de continuar essa missão, de passar esse bastão do Evangelho, do conhecimento, do relacionamento, Senhor, com o Senhor. Privilégio de ter, experimentar na nossa vida a vida eterna para a próxima geração. Nos capacita, Senhor. Nós estamos orando conforme a tua vontade e sabemos que o Senhor fará e vai conceder esse pedido. Venha nos unir como igreja local nesse contexto de dispersão, Senhor, de isolamento, Senhor, distância, Senhor, social. Venha manter nós unidos em Ti, mas ao mesmo tempo, Senhor, não só em oração, em espírito, mas em ação, continua nos unindo com os irmãos, Senhor, de outras igrejas locais e denominações, para que nós possamos cumprir a missão que Tu nos deste, os Teus propósitos aqui nessa terra. Ó Senhor, que em tudo a gente possa ter o amor, esse laço que nos mantém unidos. Por favor, derrame do Teu amor sobre nós, para que a gente não veja as diferenças, mas aquilo que nos une em Ti, Senhor. Obrigado. E abençoe, Senhor, cada um que está assistindo, todas as famílias representadas. É a nossa semana, Senhor, que está se iniciando. Que a gente possa Te glorificar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. E nos vemos na continuação do Evangelho de João. Uma ótima semana. Até a próxima.